que você vai ouvir agora é real. Histórias de crimes verdadeiros, contadas em detalhes. Ouça com cautela. Este relato contém crimes reais e pode causar desconforto em pessoas mais sensíveis e podem te marcar para sempre. Deixa seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as histórias reais. Caso do sequestro de Silvio Santos. Era uma noite aparentemente tranquila de domingo, 21 de agosto de 2001, quando o impensável aconteceu. O homem mais famoso da televisão brasileira, o comunicador que entrava semanalmente nos lares de milhões de brasileiros, com seu sorriso característico e sua alegria contagiante, estava prestes a viver o pior pesadelo de sua vida. Silvio Santos, o dono do sistema brasileiro de televisão, o apresentador amado por gerações, o empresário multimilionário que construiu um império do entretenimento, tornaria-se refém de um criminoso audacioso e desesperado. Este é o relato completo, minucioso e arrepiante de um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Um sequestro que manteve uma nação inteira em suspense, que expôs as vulnerabilidades mesmo dos mais poderosos, e que revelou os limites tênues entre a vida e a morte, quando um homem armado invade sua casa no meio da madrugada. Para compreender a magnitude do que aconteceu naquela noite fatídica, precisamos voltar alguns dias no tempo, para outro sequestro que serviria como ensaio macabro para o crime principal. Fernando Dutra Pinto não era um criminoso comum. Aos 22 anos, este jovem que deveria estar construindo seu futuro, escolheu um caminho sombrio e perigoso. Ele não era membro de uma quadrilha sofisticada, não tinha conexões com o crime organizado. Era, na verdade, um lobo solitário movido pela ganância e pela ousadia incompreensível de quem subestima as consequências de seus atos. Na quinta-feira, 16 de agosto de 2001, 5 dias antes do sequestro de Silvio Santos, Fernando já havia dado início ao seu plano diabólico. O alvo inicial não foi o comunicador, mas sim sua filha, Patrícia Abravanel, na época uma jovem de 24 anos que começava a trilhar seu próprio caminho na televisão. Patrícia estava em sua residência no bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo, quando o impensável aconteceu. Era aproximadamente 22h30 quando Fernando, armado e determinado, conseguiu burlar o sistema de segurança e adentrou a propriedade. Testemunhas que prestaram depoimento à polícia descreveram Fernando como um homem de aparência comum, que não chamaria a atenção em uma multidão. Tinha estatura mediana, cabelos escuros, e naquela noite vestia roupas discretas que o ajudavam a se camuflar nas sombras. Mas por trás dessa aparência inofensiva, escondia-se uma determinação fria e calculista. Ele não era um improvisador. Havia estudado a rotina da família, conhecia os horários, sabia quando a vigilância era mais frouxa. Ao entrar na casa de Patrícia, Fernando não hesitou. Com a arma em punho, ele assumiu o controle da situação, com uma frieza que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Patrícia, deparando-se com aquele estranho armado em sua própria casa, sentiu o terror absoluto que só quem passou por uma experiência semelhante pode compreender. Suas mãos tremiam. Seu coração disparava, enquanto o sequestrador dava ordens em voz baixa, mas firme. Era real. Estava acontecendo. Não era um pesadelo do qual ela pudesse acordar. O sequestro de Patrícia durou horas intermináveis de puro pavor. Fernando manteve-a sob sua mira, exigindo que a família pagasse um resgate substancial. As negociações foram tensas, conduzidas através de ligações telefônicas onde a voz embargada da jovem refém implorava por ajuda, enquanto o criminoso ditava suas condições. A família Abravanel, desesperada, mobilizou todos os recursos disponíveis. Silvio Santos, embora conhecedor dos protocolos de segurança e das recomendações policiais, estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir a segurança de sua filha. Durante aquelas horas angustiantes, Patrícia foi mantida em cárcere privado dentro de sua própria residência, transformada em prisão. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada ruído poderia significar perigo. O sequestrador, nervoso, mas controlado, vigiava seus movimentos enquanto do lado de fora, forças policiais começavam discretamente a se posicionar. A Polícia Civil de São Paulo já havia sido acionada, mas a operação precisava ser conduzida com extremo cuidado. Qualquer movimento precipitado poderia custar a vida da refém. Finalmente,
Após negociações que se estenderam pela madrugada, Fernando liberou Patrícia. O resgate foi pago. Embora os valores exatos nunca tenham sido oficialmente divulgados, fontes próximas à investigação sugeriram que foram entregues centenas de milhares de reais. O criminoso, com o dinheiro em mãos, fugiu aproveitando-se da escuridão da noite. Patrícia estava fisicamente ilesa, mas emocionalmente devastada. O trauma daquela noite a marcaria para sempre. A polícia imediatamente iniciou uma caçada intensa. Investigadores vasculharam a cena do crime, coletaram impressões digitais, analisaram gravações de câmeras de segurança da região, entrevistaram testemunhas. Um retrato falado foi elaborado com base nas descrições de Patrícia. Fernando Dutra Pinto tornou-se um homem procurado. Sua foto circulou nos meios policiais, mas ele havia desaparecido como fumaça. Com o dinheiro do resgate, poderia estar em qualquer lugar. Mas Fernando cometeu um erro crucial. Ele subestimou a determinação das autoridades e, pior ainda, desenvolveu uma falsa sensação de invencibilidade. O sucesso do primeiro sequestro, ao invés de satisfazê-lo, alimentou sua ambição. Se havia conseguido sequestrar a filha de Silvio Santos e sair impune, por que não ir mais longe? Por que não mirar no próprio magnata da comunicação? A ganância obscureceu completamente seu julgamento, e ele começou a planejar um segundo golpe, este ainda mais audacioso, mais perigoso, e que entraria para a história como um dos crimes mais ousados já cometidos no Brasil. O sequestro que paralisou o Brasil. A noite de terror de Silvio Santos. Introdução. Tom sombrio. Era uma noite aparentemente tranquila de domingo, 21 de agosto de 2001, quando o impensável aconteceu. O homem mais famoso da televisão brasileira, o comunicador que entrava semanalmente nos lares de milhões de brasileiros, com seu sorriso característico e sua alegria contagiante, estava prestes a viver o pior pesadelo de sua vida. Silvio Santos, o dono do sistema brasileiro de televisão, o apresentador amado por gerações, o empresário multimilionário que construiu um império do entretenimento, tornaria-se refém de um criminoso audacioso e desesperado. Este é o relato completo, minucioso e arrepiante de um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Um sequestro que manteve uma nação inteira em suspense, que expôs as vulnerabilidades mesmo dos mais poderosos e que revelou os limites tênues entre a vida e a morte quando um homem armado invade sua casa no meio da madrugada. Capítulo 1. O prelúdio do terror. Para compreender a magnitude do que aconteceu naquela noite fatídica, precisamos voltar alguns dias no tempo, para outro sequestro que serviria como ensaio macabro para o crime principal. Fernando Dutra Pinto não era um criminoso comum. Aos 22 anos, este jovem que deveria estar construindo seu futuro, escolheu um caminho sombrio e perigoso. Ele não era membro de uma quadrilha sofisticada, não tinha conexões com o crime organizado. Era, na verdade, um lobo solitário movido pela ganância e pela ousadia incompreensível de quem subestima as consequências de seus atos. Na quinta-feira, 16 de agosto de 2001, 5 dias antes do sequestro de Silvio Santos, Fernando já havia dado início ao seu plano diabólico. O alvo inicial não foi o comunicador, mas sim sua filha, Patrícia Abravanel, na época uma jovem de 24 anos que começava a trilhar seu próprio caminho na televisão. Patrícia estava em sua residência no bairro Nobre do Morumbi, em São Paulo, quando o impensável aconteceu. Era aproximadamente 22h30 quando Fernando, armado e determinado, conseguiu burlar o sistema de segurança e adentrou a propriedade. Testemunhas que prestaram depoimento à polícia descreveram Fernando como um homem de aparência comum, que não chamaria atenção em uma multidão. Tinha estatura mediana, cabelos escuros, e naquela noite vestia roupas discretas que o ajudavam a se camuflar nas sombras. Mas por trás dessa aparência inofensiva, escondia-se uma determinação fria e calculista. Ele não era um improvisador. Havia estudado a rotina da família, conhecia os horários, sabia quando a vigilância era mais frouxa. Ao entrar na casa de Patrícia, Fernando não hesitou. Com a arma em punho, ele assumiu o controle da situação com uma frieza que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Patrícia, deparando-se com aquele estranho armado em sua própria casa, sentiu o terror absoluto que só quem passou por uma experiência semelhante pode compreender. Suas mãos tremiam, seu coração disparava,
enquanto o sequestrador dava ordens em voz baixa, mas firme. Era real. Estava acontecendo. Não era um pesadelo do qual ela pudesse acordar. O sequestro de Patrícia durou horas intermináveis de puro pavor. Fernando manteve-a sob sua mira, exigindo que a família pagasse um resgate substancial. As negociações foram tensas, conduzidas através de ligações telefônicas onde a voz embargada da jovem refém implorava por ajuda enquanto o criminoso ditava suas condições. A família Abravanel, desesperada, mobilizou todos os recursos disponíveis. Silvio Santos, embora conhecedor dos protocolos de segurança e das recomendações policiais, estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir a segurança de sua filha. Durante aquelas horas angustiantes, Patrícia foi mantida em cárcere privado dentro de sua própria residência, transformada em prisão. Cada minuto parecia uma eternidade. Cada ruído poderia significar perigo. O sequestrador, nervoso, mas controlado, vigiava seus movimentos, enquanto do lado de fora, forças policiais começavam discretamente a se posicionar. A Polícia Civil de São Paulo já havia sido acionada, mas a operação precisava ser conduzida com extremo cuidado. Qualquer movimento precipitado poderia custar a vida da refém. Finalmente, após negociações que se estenderam pela madrugada, Fernando liberou Patrícia. O resgate foi pago. Embora os valores exatos nunca tenham sido oficialmente divulgados, fontes próximas à investigação sugeriram que foram entregues centenas de milhares de reais. O criminoso, com o dinheiro em mãos, fugiu aproveitando-se da escuridão da noite. Patrícia estava fisicamente ilesa, mas emocionalmente devastada. O trauma daquela noite a marcaria para sempre. A polícia imediatamente iniciou uma caçada intensa. Investigadores vasculharam a cena do crime, coletaram impressões digitais, analisaram gravações de câmeras de segurança da região, entrevistaram testemunhas. Um retrato falado foi elaborado com base nas descrições de Patrícia. Fernando Dutra Pinto tornou-se um homem procurado. Sua foto circulou nos meios policiais, mas ele havia desaparecido como fumaça. Com o dinheiro do resgate, poderia estar em qualquer lugar. Mas Fernando cometeu um erro crucial. Ele subestimou a determinação das autoridades e, pior ainda, desenvolveu uma falsa sensação de invencibilidade. O sucesso do primeiro sequestro, ao invés de satisfazê-lo, alimentou sua ambição. Se havia conseguido sequestrar a filha de Silvio Santos e sair impune, por que não ir mais longe? Por que não mirar no próprio magnata da comunicação? A ganância obscureceu completamente seu julgamento, e ele começou a planejar um segundo golpe, este ainda mais audacioso, mais perigoso, e que entraria para a história como um dos crimes mais ousados já cometidos no Brasil. Capítulo 2. A invasão. Domingo, 21 de agosto de 2001. O calendário marcava um fim de semana aparentemente normal. Silvio Santos havia gravado seu programa habitual no SBT, interagindo com a plateia com o carisma que o tornou um ícone nacional. Após décadas de carreira, aos 70 anos de idade, ele mantinha a mesma energia e entusiasmo que cativavam o público brasileiro. Naquela noite, após o dia de trabalho, retornou à sua mansão no Morumbi, um dos bairros mais nobres e seguros de São Paulo. A residência de Silvio Santos era uma fortaleza. Muros altos, sistemas de segurança de última geração, câmeras, alarmes, seguranças. Tudo projetado para garantir a proteção de uma das personalidades mais importantes do país. Mas nenhum sistema é completamente infalível, especialmente quando confrontado com a determinação suicida de alguém que não tem nada a perder. Eram aproximadamente 23h40 daquele domingo, quando Fernando Dutra Pinto, o mesmo homem que havia sequestrado Patrícia dias antes, aproximou-se novamente de uma propriedade da família Abravanel. Desta vez, seu alvo era ainda mais ousado, a residência principal de Silvio Santos, onde o comunicador estava acompanhado de sua esposa, Iris Abravanel, e uma de suas filhas, Renata Abravanel. Os detalhes de como Fernando conseguiu penetrar o perímetro de segurança permanecem objeto de análise e crítica até hoje. Investigadores que depuseram posteriormente indicaram que o criminoso demonstrou conhecimento detalhado da propriedade. Ele não forçou a entrada de forma ruidosa ou caótica. Pelo contrário, sua abordagem foi calculada e precisa, explorando uma vulnerabilidade específica no sistema de segurança.
Alguns relatórios sugeriram que ele pode ter escalado um ponto específico do muro onde a vigilância por câmeras tinha um ângulo morto. Outros indicaram que ele pode ter se aproveitado de uma falha temporária no sistema de alarme. O que sabemos com certeza, baseado nos depoimentos prestados posteriormente, é que Fernando conseguiu adentrar a propriedade sem ser detectado e, movendo-se pelas sombras do jardim meticulosamente cuidado, aproximou-se da residência principal. Era uma noite escura, com pouca iluminação lunar, o que favorecia seus movimentos furtivos. Cada passo era calculado, cada sombra era aproveitada como cobertura. Dentro da mansão, Silvio Santos, sua esposa Iris e sua filha Renata preparavam-se para dormir, completamente alheios ao perigo que se aproximava. A rotina noturna transcorria normalmente, luzes sendo apagadas, portas sendo trancadas, os sons habituais de uma casa se preparando para o repouso. Ninguém poderia imaginar que do lado de fora, escondido entre as plantas ornamentais do jardim, um homem armado aguardava o momento exato para agir. Por volta da meia-noite, Fernando fez sua jogada. Com a arma em punho, testemunhas posteriores descreveram como sendo um revólver calibre 38. Ele forçou sua entrada na residência. Os relatos sobre o ponto exato de entrada variam, mas investigadores acreditam que ele pode ter usado uma das portas dos fundos, menos monitorada durante a noite. O som da intrusão alertou imediatamente os ocupantes da casa. Imagine o horror daquele momento. Você está em sua própria casa, seu santuário, o lugar onde deveria estar mais seguro no mundo, quando de repente ouve sons de alguém forçando a entrada. Seu coração dispara, a adrenalina inunda seu corpo, seus instintos gritam: perigo! Mas antes que possa processar completamente o que está acontecendo ou acionar o alarme, você se depara com um homem armado, com olhos determinados e uma arma apontada diretamente para você. Foi exatamente isso que aconteceu com Silvio Santos, Iris e Renata naquela noite fatídica. Fernando invadiu a residência e rapidamente tomou controle da situação. Com a arma apontada, ele reuniu os 3 membros da família em um dos cômodos principais. Sua voz era firme, mas trêmula. A adrenalina também corria em suas veias, pois ele sabia que estava cometendo um crime de proporções monumentais. Não estava apenas sequestrando qualquer pessoa. Estava mantendo como refém o homem mais famoso do Brasil, cuja face era reconhecida instantaneamente por praticamente todos os brasileiros. Os depoimentos prestados posteriormente por Renata e Iris descreveram aqueles primeiros momentos como absolutamente aterrorizantes. O sequestrador estava visivelmente tenso, o dedo no gatilho, os olhos movendo-se rapidamente pela casa, verificando cada sombra, cada movimento. Qualquer reação inesperada dos reféns poderia resultar em tragédia. Silvio Santos, conhecido por sua habilidade de comunicação e sua capacidade de acalmar situações tensas, imediatamente percebeu que precisava manter a calma. Um movimento brusco, um grito, qualquer coisa que assustasse o sequestrador poderia ter consequências fatais. Fernando ordenou que todos permanecessem quietos e cooperativos. Ele exigiu telefones celulares, cortou linhas telefônicas fixas, trancou portas, tomando todas as medidas para garantir que ninguém pudesse pedir ajuda. A mansão, com toda a sua opulência e sistemas de segurança sofisticados, havia se tornado uma prisão. Do lado de fora, o mundo continuava normalmente, completamente alheio ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. O criminoso então começou a expor suas exigências. Ele queria dinheiro, muito dinheiro, e um meio seguro de escapar. Ameaçou explicitamente que qualquer tentativa de contatar a polícia resultaria em violência. Seus nervos estavam à flor da pele, suas mãos tremiam levemente, e todos na sala podiam sentir que estavam à mercê de alguém imprevisível e potencialmente perigoso. Silvio Santos, mesmo naquela situação extrema, manteve sua postura. Ele sabia que precisava ganhar tempo, estabelecer algum tipo de rapport com o sequestrador, encontrar uma maneira de sair daquela situação sem que ninguém se ferisse. Iris e Renata, aterrorizadas, mas tentando manter a compostura, seguiam as instruções do sequestrador ao pé da letra. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada movimento do criminoso era observado com apreensão. A arma, sempre presente, sempre apontada, era um lembrete constante de quão precária era a situação.
O relógio avançava impiedosamente enquanto o sequestro se prolongava pela madrugada. Dentro da mansão, o tempo havia adquirido uma qualidade surreal. Os minutos se arrastavam como horas, e cada hora parecia uma eternidade. Fernando Dutra Pinto mantinha os 3 reféns sob vigilância constante, a arma sempre em mãos, os nervos cada vez mais tensos à medida que o tempo passava, e a gravidade de suas ações se tornava mais evidente. Silvio Santos, utilizando toda a sua experiência de décadas lidando com pessoas e situações tensas, começou cautelosamente a tentar estabelecer alguma comunicação com o sequestrador. Era uma linha tênue e perigosa. Ele precisava humanizar a situação, fazer com que Fernando os visse como pessoas e não apenas como peças de barganha, mas sem parecer manipulador ou ameaçador. Cada palavra precisava ser cuidadosamente escolhida. Cada tom de voz precisava transmitir cooperação sem desafio. Testemunhos posteriores revelaram que durante aquelas horas, Silvio conversou com Fernando, perguntou sobre sua vida, tentou entender o que o havia levado àquela situação desesperada. O comunicador sabia que, na mente de um sequestrador, desumanizar as vítimas torna mais fácil machucá-las. Se conseguisse fazer Fernando se relacionar com eles como seres humanos, com famílias, sonhos e medos, talvez aumentasse as chances de todos saírem vivos daquela situação. Iris Abravanel, esposa de Silvio por décadas, e ela própria uma figura forte e resiliente, mantinha-se notavelmente calma considerando as circunstâncias. Ela segurava a mão de sua filha Renata, oferecendo conforto silencioso, enquanto seus olhos permaneciam fixos no sequestrador, tentando avaliar seu estado mental, prever seus próximos movimentos. Renata, a mais jovem do grupo, lutava contra o pânico que ameaçava dominá-la. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Suas mãos suavam, sua boca estava seca, e cada som súbito a fazia estremecer. Fernando, por sua vez, estava em um estado de agitação crescente. A realidade do que havia feito começava a pesar sobre ele. Ele havia cruzado um ponto sem retorno. Não havia mais volta. Mesmo que soltasse os reféns naquele momento, sua vida como homem livre havia acabado. A polícia de todo o país o caçaria. Sua foto estaria em todos os jornais. Não havia esconderijo seguro. Esta consciência tornava-o ainda mais imprevisível e, portanto, mais perigoso. Durante a madrugada, Fernando permitiu que os reféns usassem o banheiro, sempre sob sua vigilância ou com a porta entreaberta. Ele permitiu que bebessem água, mas recusou pedidos de comida, paranoico de que qualquer movimento para a cozinha pudesse ser uma tentativa de escapar ou buscar uma arma. A arma nunca saiu de sua mão, nem por um segundo. Ele não dormiu, não relaxou, permanecendo em estado de alerta constante, embora a exaustão começasse a cobrar seu preço. À medida que as primeiras luzes da aurora começaram a clarear o céu, uma nova preocupação surgiu. Quando o sol nascesse completamente, a ausência de atividade na mansão seria notada. Funcionários chegariam para o trabalho. Seguranças fariam suas rondas de rotina. Motoristas esperariam instruções. A família tinha compromissos agendados. A ausência seria percebida, e com ela viria a atenção indesejada, pelo menos da perspectiva do sequestrador. Fernando precisava de uma solução. Ele exigiu que Silvio Santos fizesse contato com seus empregados e gestores de segurança, instruindo-os a não comparecer ao trabalho naquele dia, alegando questões familiares privadas. Silvio, cuidadosamente moderando seu tom de voz para não revelar a verdadeira situação, mas também não soar completamente normal, fez as ligações necessárias. Cada palavra era escolhida meticulosamente. Ele esperava que os receptores das chamadas notassem algo errado em seu tom, alguma pista subliminar, mas sem alarmar o sequestrador. Algumas das pessoas que receberam essas ligações relataram posteriormente à polícia que houve algo diferente na voz de Silvio, uma tensão subjacente, uma falta da calorosa habitual. Mas sem nenhuma indicação clara de perigo, eles seguiram as instruções e deixaram a família em paz, sem saber que, ao fazê-lo, estavam inadvertidamente prolongando o pesadelo que se desenrolava dentro da mansão. Enquanto o sol subia no céu daquela segunda-feira, 22 de agosto de 2001, o Brasil acordava para mais um dia,
completamente ignorante do drama que acontecia em uma das residências mais famosas do país. A programação do SBT continuava normalmente, com programas gravados sendo exibidos. Nas ruas, pessoas iam ao trabalho, crianças iam à escola. A vida seguia seu curso normal. Mas dentro daquela mansão no Morumbi, 3 pessoas viviam cada segundo como se pudesse ser o último. A situação não poderia continuar indefinidamente. Fernando sabia disso. Silvio sabia disso. Todos sabiam. Algo precisava acontecer. Ou o sequestrador conseguiria o que queria e fugiria, ou a polícia descobriria e interviria, ou algo daria errado e a situação terminaria em tragédia. A tensão era uma entidade quase física na sala, espessa o suficiente para ser cortada com uma faca. Foi durante a manhã de segunda-feira que Fernando tomou uma decisão crucial, que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Ele decidiu que Iris e Renata seriam libertadas. Manteria apenas Silvio Santos como refém, facilitando sua fuga. Era uma jogada tática. Menos reféns significava menos pessoas para vigiar, menos complicações. E manter especificamente Silvio garantiria a máxima cooperação da família e das autoridades, caso fossem eventualmente envolvidas. A libertação de Iris e Renata foi um momento agridoce. Por um lado, elas finalmente poderiam deixar aquele pesadelo. Por outro, teriam que abandonar Silvio nas mãos do sequestrador. As lágrimas fluíram livremente quando mãe e filha abraçaram o patriarca da família, sem saber se o veriam novamente. Silvio, mantendo a fachada de calma, assegurou-lhes que ficaria bem, que cooperaria plenamente com Fernando e que tudo se resolveria. Mas em seus olhos, elas podiam ver o medo que ele escondia atrás da máscara de tranquilidade. Fernando ordenou que Iris e Renata deixassem a propriedade, instruindo-as a não contatar a polícia imediatamente, sob ameaça de represálias contra Silvio. Ele sabia que era improvável que obedecessem, mas cada minuto de atraso lhe daria uma vantagem crucial. As 2 mulheres, mal conseguindo acreditar que estavam realmente sendo libertadas, caminharam lentamente em direção à saída, seus olhos continuamente voltando para Silvio, como se olhar para longe dele pudesse fazer com que desaparecesse para sempre. Quando finalmente cruzaram os portões da propriedade e emergiram na rua, a realidade do mundo exterior as atingiu como uma onda. Elas estavam livres, mas Silvio permanecia em perigo mortal. Iris imediatamente procurou um telefone, suas mãos tremendo enquanto discava números. A polícia precisava ser notificada. Não havia mais tempo para jogos ou para seguir as instruções do sequestrador. A vida de seu marido estava em jogo. Enquanto Iris e Renata Cor eram para notificar as autoridades, dentro da mansão, Fernando Dutra Pinto preparava a próxima fase de seu plano desesperado. Agora sozinho com Silvio Santos, ele precisava encontrar uma maneira de escapar com seu refém de alto perfil sem ser capturado. A propriedade, apesar de sua segurança robusta, havia se tornado uma armadilha potencial, uma vez que a polícia fosse alertada, e Fernando tinha certeza de que seria, independentemente de suas ameaças, a mansão seria cercada em questão de minutos. Silvio Santos, demonstrando uma coragem extraordinária para um homem de 70 anos em situação tão extrema, manteve-se colaborativo, mas vigilante. Ele sabia que qualquer tentativa de heroísmo poderia terminar mal. Fernando estava armado, nervoso e cada vez mais desesperado, uma combinação perigosa. O comunicador decidiu que sua melhor estratégia era ganhar tempo e esperar pela oportunidade certa, seja para escapar ou para que as autoridades interviessem. Fernando ordenou que Silvio reunisse dinheiro, joias, qualquer coisa de valor que pudesse ser rapidamente transportada. O comunicador, mantendo a calma, explicou que não mantinha grandes quantidades de dinheiro em espécie na residência, justamente por razões de segurança. Havia cofres, sim, mas o conteúdo era principalmente documentos importantes e algumas joias da família. Fernando, frustrado, mas sem opções, aceitou o que estava disponível. O sequestrador, então, tomou uma decisão que provaria ser crucial. Eles deixariam a propriedade juntos, usando um dos veículos de Silvio. Fernando forçaria o comunicador a dirigir, mantendo a arma apontada para ele o tempo todo, e tentariam escapar antes que a polícia chegasse. Era um plano repleto de riscos, mas Fernando sentiu que não tinha escolha. Ficar na mansão era esperar para ser capturado. Aproximadamente por volta das 11 horas da manhã de segunda-feira,
Os dois homens se prepararam para deixar a propriedade. Fernando ordenou que Silvio vestisse algo discreto, que não chamasse atenção. O comunicador, normalmente tão bem vestido e impecável, colocou roupas simples e casuais. Fernando permaneceu próximo o tempo todo, a arma sempre pronta, os olhos sempre vigilantes. Eles se dirigiram à garagem, onde Silvio tinha uma coleção de veículos. Fernando, demonstrando algum conhecimento sobre investigações policiais, escolheu um dos carros menos ostensivos. Ele sabia que um veículo de luxo chamaria mais atenção. Silvio foi instruído a se sentar no assento do motorista, enquanto Fernando ocupou o banco do passageiro, a arma estrategicamente posicionada de forma que pudesse atingir o refém instantaneamente se necessário, mas não fosse imediatamente visível para observadores externos. O portão da propriedade foi aberto. Neste ponto, o sistema de segurança estava comprometido, pois Fernando havia forçado Silvio a fornecer códigos de acesso e desativar alarmes. O carro deslizou para fora da propriedade, entrando nas ruas do Morumbi. Do lado de fora, tudo parecia normal. Apenas um carro comum saindo de uma residência. Ninguém na rua tinha ideia de que o homem ao volante era um dos brasileiros mais famosos, mantido sob mira de arma, dirigindo sob ameaça de morte. O que Fernando não sabia, e o que se tornaria crucial nas próximas horas, é que Iris já havia conseguido contatar as autoridades. A Polícia Civil de São Paulo havia sido alertada, e um dos casos mais complexos e delicados da história recente da corporação estava apenas começando. Delegados experientes foram imediatamente designados. A divisão anti-sequestro foi acionada. Protocolos especiais para casos envolvendo personalidades de alto perfil foram implementados. A polícia enfrentava um dilema impossível. Por um lado, precisavam agir rapidamente para garantir a segurança de Silvio Santos. Por outro, qualquer ação precipitada, qualquer tentativa mal planejada de resgate, poderia resultar na morte do refém. O sequestrador estava armado, desesperado e imprevisível. Exatamente o tipo de situação que os manuais de negociação descrevem como extremamente perigosa. Equipes táticas foram discretamente mobilizadas. Negociadores experientes foram chamados. Investigadores começaram a rastrear todos os movimentos conhecidos de Fernando Dutra Pinto nas últimas semanas, tentando prever seu próximo movimento. Helicópteros foram colocados em stand-by. Bloqueios rodoviários foram planejados, mas teriam que ser implementados com extremo cuidado para não alarmar o sequestrador e colocar Silvio em maior perigo. Enquanto isso, dentro do carro, desenrolava-se uma conversa surreal entre o sequestrador e sua vítima. Silvio, usando todas as suas décadas de experiência lidando com pessoas, continuava tentando estabelecer uma conexão humana com Fernando. Ele fazia perguntas, mostrava interesse genuíno em entender as motivações do jovem. "Por que você está fazendo isso?" perguntou em determinado momento. "Você tem família? Pense no que isso fará com eles." Fernando, dividido entre a determinação de completar seu plano e a crescente consciência das consequências, respondia em monossílabos curtos. Mas Silvio persistia, plantando sementes de dúvida, fazendo o sequestrador pensar sobre o futuro além daquele momento. "Você sabe que não pode fugir para sempre", disse calmamente. "Mas se você me soltar agora, se ninguém se ferir, isso conta. Ainda há tempo para fazer a escolha certa." Eles dirigiram por São Paulo por horas. Fernando dava instruções constantemente. "Vire aqui, siga reto ali, mude de faixa." Ele estava tentando ser imprevisível, evitar padrões que a polícia pudesse detectar. Mas ele estava operando em território que não conhecia perfeitamente, contra forças que tinham recursos e treinamento muito superiores aos seus. A tarde avançava. O sol começava sua descida em direção ao horizonte. Dentro do carro, a tensão era palpável. Silvio sentia cada músculo de seu corpo tenso, pronto para reagir a qualquer desenvolvimento. Sua mente trabalhava febrilmente, avaliando constantemente a situação, procurando oportunidades. Fernando, por sua vez, estava visivelmente exausto. Ele havia passado mais de 24 horas sem dormir, mantido acordado apenas pela adrenalina e pelo desespero. Seus movimentos estavam ficando mais lentos. Sua concentração vacilava. Foi então que o carro começou a ficar sem combustível. Em seu planejamento falho, Fernando não havia considerado esse detalhe básico. Eles precisariam parar em um posto de gasolina.
Um momento de vulnerabilidade extrema. Silvio apontou educadamente o medidor de combustível, e Fernando praguejou baixinho. Ele ordenou que Silvio procurasse um posto de gasolina discreto, longe de áreas movimentadas. Quando finalmente pararam em um posto, Fernando manteve a arma escondida, mas acessível, vigiando cada movimento de Silvio. O frentista aproximou-se do carro, completamente inconsciente do drama que se desenrolava diante dele. "Encha o tanque", disse Silvio, com sua voz característica. Uma voz que o frentista certamente reconheceu, seus olhos se arregalando momentaneamente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Fernando lançou-lhe um olhar de advertência. E o jovem trabalhador, sentindo que algo estava errado, procedeu silenciosamente a abastecer o veículo. Aqueles minutos no posto de gasolina foram de tensão insuportável. Silvio considerou brevemente gritar por ajuda, correr, fazer algo, mas a arma de Fernando estava a poucos centímetros dele, e ele sabia que o sequestrador não hesitaria em atirar se sentisse que estava perdendo o controle. O momento passou. O tanque foi enchido, o pagamento foi feito, e eles voltaram à estrada, o drama continuando. A polícia, neste ponto, havia estreitado a busca. Relatos do frentista do posto de gasolina, que assim que o carro partiu, imediatamente ligou para a polícia relatando o estranho encontro com Silvio Santos. Forneceram informações cruciais sobre a localização e direção do veículo. Unidades policiais começaram discretamente a seguir a distância, mantendo vigilância visual sem se aproximar demais para não provocar uma reação violenta do sequestrador. À medida que a noite de segunda-feira se aproximava, Fernando Dutra Pinto estava em situação cada vez mais desesperadora. Ele havia dirigido por horas sem um destino claro, mudando constantemente de direção, tentando evitar padrões previsíveis. Mas a exaustão cobrava seu preço. Seus reflexos estavam lentos, suas decisões cada vez mais erráticas. E pior ainda, ele começava a perceber que possivelmente estava sendo seguido. Silvio Santos, mantendo sua compostura notável, continuava a conversar com seu captor. Ele falava sobre sua própria vida, sobre começar do zero, sobre os desafios que havia enfrentado ao construir seu império. Falava sobre família, sobre a importância de fazer escolhas certas, sobre segundas chances. Sua estratégia era clara: humanizar tanto a si mesmo quanto plantar a ideia de que haveria vida após aquilo, que a rendição não significava necessariamente o fim absoluto. A polícia, coordenando uma das operações mais complexas e sensíveis de sua história, mantinha vigilância constante. Helicópteros seguiam à distância. Viaturas não marcadas mantinham contato visual intermitente. Negociadores estavam em stand-by, prontos para estabelecer comunicação assim que a oportunidade surgisse. Atiradores de elite haviam sido posicionados em locais estratégicos ao longo das rotas prováveis, prontos para agir se Silvio estivesse em perigo iminente. O Ministério Público já estava envolvido, preparando acusações que seriam formalizadas assim que Fernando fosse capturado. Os promotores analisavam cada detalhe do caso, desde o sequestro inicial de Patrícia até a situação atual. As acusações incluiriam sequestro qualificado, crime hediondo conforme a legislação brasileira, roubo com uso de arma de fogo, extorsão, invasão de domicílio, cárcere privado e potencialmente outros crimes dependendo de como a situação se desenvolvesse. Eram aproximadamente 19 horas quando Fernando cometeu um erro crucial. Dirigindo sem propósito claro, ele entrou em uma área da cidade que não conhecia bem. As ruas eram estreitas, o tráfego pesado, e de repente percebeu que havia entrado em um beco sem saída. Uma rua que terminava em um cul-de-sac sem saída óbvia. Tentou dar meia volta rapidamente, mas o tráfego havia aumentado atrás dele. Eles estavam presos. Foi neste momento que Fernando percebeu definitivamente que estava sendo seguido. Vários carros que ele havia notado intermitentemente ao longo das últimas horas estavam agora obviamente posicionados bloqueando rotas de fuga potenciais. Seu coração disparou, o pânico finalmente quebrando sua fachada de controle. Ele pressionou a arma mais firmemente contra Silvio, seus dedos brancos de tão apertados no cabo da arma. "Eles estão aí", ele disse, sua voz quebrando. "A polícia. Eles nos encontraram." Silvio, mantendo a calma apesar do terror que certamente sentia, respondeu tranquilamente: "Então isso acabou. Você não pode fugir, mas pode terminar isso da maneira certa.
Ninguém precisa se ferir. Só solte a arma e tudo ficará bem. Mas Fernando estava além do raciocínio lógico naquele ponto. Anos na prisão o esperavam. Décadas, provavelmente. O sequestro de 2 vítimas de alto perfil, os crimes violentos, a ousadia de seus atos, tudo garantiria uma sentença máxima. Sua vida, como conhecia, havia acabado no momento em que invadiu a casa de Patrícia dias atrás. Agora estava apenas tentando adiar o inevitável. Foi então que começou o impasse que se estenderia pela noite. Fernando recusou-se a sair do carro ou a soltar Silvio. A polícia, cercando completamente a área, mas mantendo distância prudente, estabeleceu perímetro de segurança. Curiosos começaram a se aglomerar, atraídos pela presença policial massiva, sem saber inicialmente o que estava acontecendo. Quando a notícia vazou que Silvio Santos estava dentro daquele carro, mantido refém, a multidão cresceu exponencialmente. Negociadores da polícia estabeleceram contato através de um telefone celular que foi cuidadosamente passado para dentro do veículo. As conversas começaram. Profissionais treinados usando todas as técnicas psicológicas disponíveis para convencer Fernando a se render pacificamente. Eles falavam sobre família, sobre futuro, sobre fazer a coisa certa. Ofereciam garantias de segurança, prometiam tratamento justo. Mas Fernando estava em um estado mental deteriorado, oscilando entre desafio e desespero. Silvio, ainda mantido sob mira da arma, mas demonstrando coragem extraordinária, também falava com Fernando. Em certos momentos, a conversa entre eles parecia quase normal. 2 homens discutindo vida, escolhas, consequências. Em outros momentos, a tensão voltava com força total quando Fernando se lembrava de sua situação desesperadora. As horas se arrastaram. Meia-noite passou. Entraram na madrugada de terça-feira, 23 de agosto. Fernando estava acordado há mais de 48 horas. A exaustão estava visivelmente afetando seu julgamento. Ele começava a cochilar e depois acordava sobressaltado, sempre verificando se Silvio ainda estava ali, se a polícia não havia se aproximado demais. A mídia, neste ponto, estava totalmente envolvida. Helicópteros de emissoras de televisão sobrevoavam a área. Repórteres transmitiam ao vivo, narrando o impasse para uma nação em choque. O Brasil inteiro parava para acompanhar. Silvio Santos, o homem do sorriso fácil, o apresentador que entrava semanalmente nos lares brasileiros, estava em perigo mortal, e todos acompanhavam com o coração apertado. Dentro do SBT, executivos e funcionários estavam em estado de choque. A programação foi alterada, com atualizações constantes sobre a situação. Colegas de trabalho de Silvio davam entrevistas emocionadas, expressando esperança por um desfecho seguro. A família Abravanel, reunida em local seguro, mas angustiada além das palavras, aguardava notícias. Os negociadores da polícia continuavam seu trabalho paciente e meticuloso. Eles traziam comida e água para o carro, estabelecendo um padrão de cooperação e confiança. Traziam mensagens da família de Fernando, de sua mãe que implorava para que ele se rendesse e terminasse aquilo sem mais violência. Cada interação era cuidadosamente calibrada para reduzir a tensão, para fazer Fernando ver que havia uma saída daquela situação. Foi na manhã de terça-feira, 23 de agosto de 2001, após mais de 30 horas mantendo Silvio Santos como refém, que Fernando Dutra Pinto finalmente chegou ao ponto de quebra. A exaustão física e mental, a realidade inescapável de sua situação, o cerco policial implacável e as horas de negociação paciente finalmente penetraram sua resistência. Aproximadamente às 7h30 da manhã, após uma longa conversa com os negociadores e com o próprio Silvio Santos, que, demonstrando uma humanidade extraordinária, havia passado a última hora conversando com Fernando sobre perdão, sobre segundas chances, sobre fazer a escolha certa naquele momento crucial, o sequestrador finalmente concordou em se render. O processo foi coordenado com precisão cirúrgica. Os negociadores instruíram Fernando passo a passo sobre como proceder. Primeiro, a arma seria colocada no painel do carro, longe de qualquer um. Depois, ambos os ocupantes sairiam lentamente do veículo, mãos visíveis, movimentos lentos e deliberados. A polícia se aproximaria e garantiria a segurança de todos os envolvidos. Quando a porta do motorista finalmente se abriu e Silvio Santos emergiu, visivelmente exausto, mas fisicamente ileso,
Um suspiro coletivo de alívio ecoou não apenas entre os policiais presentes, mas através de todo o Brasil. As câmeras de televisão capturaram um momento histórico. O comunicador, normalmente tão controlado e composto, mostrando sinais claros da provação que havia sofrido. Seus olhos estavam cansados, suas roupas amarrotadas, mas ele estava vivo e livre. Do outro lado do veículo, Fernando Dutra Pinto saiu com as mãos levantadas. Policiais imediatamente o cercaram, algemaram-no e o colocaram sob custódia. O sequestro havia terminado. Silvio Santos estava seguro. O pesadelo havia acabado. Silvio foi imediatamente levado para uma ambulância em stand-by, onde paramédicos o examinaram. Milagrosamente, além da exaustão extrema e do trauma psicológico, ele estava fisicamente ileso. Não havia ferimentos. Nenhuma violência física havia sido perpetrada. Fernando, apesar de todos seus crimes, não havia ferido fisicamente suas vítimas. Um fato que seria considerado durante o julgamento, embora não diminuísse a gravidade de seus crimes. A família Abravanel reuniu-se com Silvio em local seguro, longe das câmeras. As cenas de reencontro foram descritas como profundamente emocionais. Iris, Patrícia e Renata, todas vítimas de diferentes formas dos crimes de Fernando, abraçaram Silvio em alívio e gratidão indescritíveis. O patriarca da família havia sobrevivido à provação mais terrível de sua vida. Fernando Dutra Pinto foi imediatamente levado para a delegacia, onde foi formalmente preso e indiciado por múltiplos crimes. Os investigadores começaram o meticuloso trabalho de documentar cada aspecto dos sequestros, coletando evidências, gravando depoimentos, construindo o caso que seria apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo acompanhado cada desenvolvimento do caso em tempo real, moveu-se rapidamente para formalizar as acusações contra Fernando Dutra Pinto. A denúncia, apresentada formalmente nas semanas seguintes aos crimes, era abrangente e devastadora em suas alegações. Fernando foi denunciado por sequestro qualificado, artigo 159 do Código Penal. Não um, mas 2 casos de sequestro. Primeiro de Patrícia Abravanel, depois de Silvio Santos e sua família. O crime de sequestro é considerado hediondo pela legislação brasileira, não permitindo benefícios como progressão de regime ou liberdade condicional nas mesmas condições de crimes não hediondos. As penas para cada sequestro poderiam variar de 8 a 15 anos de reclusão, mas as qualificadoras, uso de arma de fogo, violação de domicílio e o fato de ter mantido as vítimas em cárcere por período prolongado aumentavam significativamente as penas potenciais. Extorsão. Mediante sequestro. Fernando havia exigido e recebido resgate no caso de Patrícia, e havia feito exigências similares durante o sequestro de Silvio. Este crime, também hediondo, carrega penas ainda mais severas, podendo chegar até 30 anos de reclusão em suas formas qualificadas. Roubo. Qualificado. Durante as invasões, Fernando havia roubado dinheiro, joias e outros bens de valor. O uso de arma de fogo e a invasão de residências transformavam o crime de roubo simples em roubo qualificado, com penas aumentadas. Invasão de domicílio. A violação da santidade das residências, forçando entrada em propriedades privadas, constituía crime adicional. Constrangimento ilegal. Ao manter as vítimas sob ameaça de arma, forçando-as a fazer ou deixar de fazer coisas contra sua vontade, Fernando havia cometido múltiplos casos de constrangimento ilegal. A denúncia do Ministério Público era meticulosamente detalhada, apresentando cronologia completa. Cada movimento de Fernando foi documentado, desde seus primeiros passos de vigilância das propriedades da família Abravanel, passando pela invasão da casa de Patrícia em 16 de agosto, até o sequestro de Silvio em 21 de agosto e a rendição em 23 de agosto. Depoimentos das vítimas. Patrícia, Silvio, Iris e Renata prestaram depoimentos extensos, descrevendo cada detalhe de suas provações. Patrícia relatou as horas terríveis sob mira da arma de Fernando, o terror de não saber se sobreviveria, o trauma que a marcaria permanentemente. Silvio descreveu as mais de 30 horas mantendo compostura sob ameaça constante de morte, usando todas suas habilidades de comunicação para manter-se vivo. Iris e Renata relataram o horror de serem mantidas reféns em sua própria casa.
o dilema angustiante de serem libertadas enquanto deixavam Silvio para trás. Evidências físicas. A arma utilizada por Fernando foi periciada. Impressões digitais foram analisadas. Gravações de câmeras de segurança, tanto das propriedades quanto de câmeras de trânsito que haviam captado o veículo durante a fuga, foram apresentadas. Registros de chamadas telefônicas feitas durante as negociações foram incluídos. Análise psicológica. Peritos criminais e psicólogos forenses avaliaram Fernando, tentando entender suas motivações, seu estado mental durante os crimes e seu nível de periculosidade. Os relatórios indicavam que Fernando não sofria de transtornos mentais que pudessem diminuir sua culpabilidade. Ele havia agido com plena consciência de seus atos, planejamento deliberado e compreensão das consequências. Circunstâncias agravantes. O Ministério Público destacou múltiplos fatores que tornavam os crimes particularmente graves. A vulnerabilidade das vítimas, mantidas em suas próprias residências, o uso de arma de fogo, aumentando o terror e o potencial de violência fatal, a duração prolongada dos sequestros, especialmente no caso de Silvio Santos, o impacto social dos crimes, gerando terror em uma população inteira que acompanhou os eventos, a reincidência. Fernando cometeu o segundo sequestro apenas dias após o primeiro, demonstrando desprezo total pelas consequências legais. Circunstâncias atenuantes. A defesa de Fernando argumentou por alguns fatores atenuantes. Ele havia libertado as vítimas ilesas fisicamente. Não havia histórico criminal anterior significativo, havia cooperado na rendição final, após negociações, demonstrava arrependimento, embora o Ministério Público questionasse a sinceridade deste arrependimento. O julgamento de Fernando Dutra Pinto atraiu atenção nacional massiva. O caso era debatido em programas de televisão, em jornais, em conversas cotidianas em todo o país. O sistema de justiça brasileiro estava sob escrutínio. O público demandava que um caso tão hediondo, envolvendo vítimas tão proeminentes, resultasse em justiça adequada. Durante o julgamento, que se estendeu por meses, os advogados de defesa tentaram várias estratégias. Argumentaram que Fernando havia agido sob pressão econômica extrema, tentando estabelecer circunstâncias atenuantes. No entanto, o Ministério Público contra-argumentou efetivamente que dificuldades financeiras, por mais graves que fossem, jamais justificam ou atenuam crimes tão violentos e premeditados. Milhões de brasileiros enfrentam dificuldades econômicas sem recorrer ao sequestro. Tentaram minimizar o trauma psicológico, argumentando que as vítimas eram pessoas de recursos que teriam acesso a tratamento psicológico e, portanto, se recuperariam. Esta linha de argumentação foi amplamente rejeitada como insensível e irrelevante. O trauma de um sequestro não é diminuído pela posição social ou financeira da vítima. Enfatizaram que Fernando havia libertado as vítimas ilesas e havia se rendido pacificamente. O Ministério Público reconheceu estes fatores, mas argumentou que eles não mudavam fundamentalmente a natureza hedionda dos crimes cometidos. As vítimas, quando testemunharam durante o julgamento, deram depoimentos poderosos e emocionantes. Patrícia Abravanel, ainda visivelmente traumatizada mesmo meses após os eventos, descreveu o terror absoluto de ser mantida refém em sua própria casa, a certeza de que poderia morrer a qualquer momento, e o trauma duradouro que afetava sua capacidade de sentir-se segura. Silvio Santos, mantendo a dignidade que o caracterizava, mas sem minimizar a gravidade do que havia vivido, descreveu as mais de 30 horas mais longas de sua vida. Ele falou sobre manter a compostura quando cada instinto gritava para entrar em pânico, sobre conversar com seu captor para mantê-lo calmo, sobre a incerteza terrível de não saber se veria sua família novamente. Seu testemunho, entregue com a eloquência que o tornou famoso, mas carregado de emoção genuína, impactou profundamente todos na sala do tribunal. Iris Abravanel testemunhou sobre o trauma de ser forçada a deixar seu marido nas mãos de um sequestrador armado, sem saber se o veria vivo novamente. Renata descreveu o pesadelo de ser mantida refém junto com seus pais, a impotência, o terror. Fernando Dutra Pinto, quando teve a oportunidade de falar, expressou arrependimento. Lágrimas correram por seu rosto enquanto pedia perdão às vítimas. Ele falou sobre as escolhas terríveis que havia feito, sobre como desejava poder voltar atrás no tempo. Mas suas palavras, por mais sinceras que pudessem ser, não podiam desfazer o trauma que havia infligido,
não podiam apagar as horas de terror que havia causado. Após meses de julgamento, análise de evidências, testemunhos e argumentos, o juiz finalmente proferiu a sentença. Fernando Dutra Pinto foi considerado culpado de todos os crimes pelos quais havia sido denunciado. A sentença total, somando todas as condenações e considerando as qualificadoras, foi devastadora. Fernando foi condenado a 28 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Devido à natureza hedionda dos crimes de sequestro e extorsão mediante sequestro, ele não teria direito aos mesmos benefícios de progressão de regime que condenados por crimes não hediondos teriam. Passaria décadas atrás das grades. A sentença foi recebida com satisfação pela família Abravanel e por grande parte da sociedade brasileira, que havia acompanhado o caso com atenção. Representava um reconhecimento de que crimes tão graves, que causam tamanho terror e trauma, merecem punição proporcional. No entanto, o caso não terminou com a condenação. Fernando apelou, como é direito de qualquer condenado no sistema judicial brasileiro. Seu caso passou por várias instâncias de recurso, com advogados de defesa argumentando por redução de pena, por reinterpretação das qualificadoras, por consideração de circunstâncias atenuantes. O Ministério Público, por sua vez, defendeu vigorosamente a sentença original, argumentando que a gravidade dos crimes justificava plenamente a pena aplicada. As instâncias superiores, após análise minuciosa, mantiveram essencialmente a condenação. Houve pequenos ajustes na contagem de pena devido a tecnicidades legais, mas a substância da sentença permaneceu. Fernando passaria décadas na prisão. Para a família Abravanel, o processo judicial foi apenas parte da recuperação. O trauma psicológico do sequestro persiste muito além do julgamento e da sentença. Patrícia Abravanel, em raras entrevistas sobre o assunto nos anos seguintes, descreveu anos de terapia, de medos persistentes, de dificuldade em sentir-se segura mesmo em sua própria casa. O som de portas se abrindo inesperadamente a fazia estremecer. Pesadelos a atormentavam. O caminho de recuperação foi longo e difícil. Silvio Santos, caracteristicamente, falou menos publicamente sobre seu trauma. Ele retornou ao trabalho surpreendentemente rápido, apresentando seu programa algumas semanas após o sequestro. Mas aqueles próximos a ele notaram mudanças sutis, uma vigilância aumentada, uma hesitação ao entrar em espaços fechados, momentos de reflexão silenciosa que não faziam parte de sua personalidade habitualmente extrovertida. A segurança da família foi completamente reavaliada e intensificada. Novos protocolos foram implementados, sistemas de segurança foram atualizados, pessoal de segurança adicional foi contratado. A família nunca mais se sentiria completamente segura da forma como se sentiam antes daquele agosto de 2001. O caso teve repercussões mais amplas na sociedade brasileira. Estimulou discussões sobre segurança de figuras públicas. O sequestro de uma personalidade tão proeminente quanto Silvio Santos chocou o país e levou outras figuras públicas a reavaliarem suas próprias medidas de segurança. Executivos, celebridades, políticos, todos passaram a levar mais seriamente as ameaças potenciais. Legislação anti-sequestro. Embora o sequestro já fosse crime hediondo sob a lei brasileira na época, o caso estimulou discussões sobre se as penas eram suficientemente severas, se os protocolos policiais para lidar com sequestros eram adequados e se havia espaço para melhorias na legislação. Protocolos de segurança residencial. Fabricantes e fornecedores de sistemas de segurança reportaram um aumento dramático na demanda por sistemas mais sofisticados após o caso. Famílias em todo o Brasil, especialmente aquelas em condições econômicas mais favorecidas, investiram pesadamente em melhorar a segurança de suas residências. Treinamento policial. As forças de segurança analisaram cada aspecto de como o caso foi conduzido, identificando sucessos e áreas para melhoria. O fato de que o sequestro terminou sem ferimentos às vítimas foi creditado em grande parte à paciência e profissionalismo dos negociadores policiais, validando as técnicas de negociação de crise que vinham sendo desenvolvidas. O caso também entrou para os anais criminológicos brasileiros como estudo sobre a mente de sequestradores, sobre dinâmicas de poder em situações de refém e sobre a psicologia do trauma. Pesquisadores acadêmicos escreveram artigos,
Teses foram desenvolvidas, o caso foi analisado sob múltiplas perspectivas acadêmicas. Anos se passaram desde aquele agosto de 2001. Fernando Dutra Pinto permanece cumprindo sua sentença. Um homem que destruiu sua própria vida e traumatizou profundamente outras em busca de ganho rápido. As vítimas continuaram suas vidas, carregando cicatrizes invisíveis, mas permanentes. Silvio Santos, mesmo após o sequestro, continuou sendo uma das figuras mais queridas da televisão brasileira por mais de 2 décadas, até sua morte em 2024, aos 93 anos. Ele raramente falava publicamente sobre o sequestro, preferindo focar nas partes positivas de sua vida e carreira. Mas aqueles que o conheciam bem sabiam que aquelas 30 horas em agosto de 2001 o haviam mudado de formas que o público nunca veria completamente. Patrícia Abravanel seguiu os passos de seu pai na televisão, tornando-se apresentadora bem-sucedida. Mas ela carrega as cicatrizes de ser a primeira vítima de Fernando. O trauma inicial que experimentou, seguido apenas dias depois pelo terror de saber que seu pai estava passando pela mesma provação, deixou marcas permanentes. O sequestro de Silvio Santos e sua família permanece um dos crimes mais chocantes e amplamente discutidos da história recente do Brasil. É uma história que tem todos os elementos de um thriller cinematográfico. A celebridade famosa, o criminoso audacioso, o cerco policial, as negociações tensas e o desfecho dramático. Mas ao contrário de um filme, este foi real. As vítimas sentiram terror real. O trauma foi genuíno. As consequências foram duradouras. O caso nos lembra da vulnerabilidade de todos nós, independentemente de riqueza, fama ou posição social. Lembra-nos que o crime pode penetrar mesmo os espaços que consideramos mais seguros, nossas próprias casas. Ilustra o custo humano tremendo de decisões criminosas impulsivas, como um jovem de 22 anos destruiu múltiplas vidas, incluindo a sua própria, em busca de dinheiro fácil. Mas também é uma história de sobrevivência. Silvio Santos, usando décadas de experiência lidando com pessoas, sua capacidade de manter a calma sob pressão extraordinária e provavelmente uma boa dose de sorte, sobreviveu a uma provação que poderia facilmente ter terminado em tragédia. Sua capacidade de conversar com Fernando, de humanizar a situação, possivelmente salvou vidas. É uma história sobre a competência de forças policiais treinadas. Os negociadores que trabalhou pacientemente durante horas, evitando ações precipitadas que poderiam ter resultado em morte, mereceram os elogios que receberam. O cerco foi conduzido com profissionalismo e o desfecho sem violência foi testemunho de seu treinamento e dedicação. Para o Brasil, o caso permanece gravado na memória coletiva. Uma geração de brasileiros lembra exatamente onde estava quando soube que Silvio Santos havia sido sequestrado. Lembram das horas tensas esperando por notícias, temendo o pior. Lembram do alívio coletivo quando ele foi libertado ileso. É uma história que nos obriga a confrontar questões incômodas sobre segurança, justiça e a natureza do crime em uma sociedade de profundas desigualdades. É uma narrativa que, embora termine com justiça sendo feita, o criminoso condenado, as vítimas sobrevivendo, não tem um final completamente feliz, porque o trauma não pode ser desfeito e as cicatrizes psicológicas permanecem. Mais de 2 décadas depois, o sequestro de Silvio Santos continua sendo citado em discussões sobre segurança, sobre crimes contra figuras públicas, sobre a resiliência do espírito humano diante do terror. Permanece como um lembrete sombrio de como a vida pode mudar em um instante, de como o impensável pode acontecer e de como até mesmo os mais famosos e aparentemente intocáveis entre nós são, no final, vulneráveis e humanos. Esta é a história completa do sequestro que paralisou uma nação. Uma narrativa de terror, sobrevivência e justiça que ficará para sempre gravada na história criminal brasileira. Que sirva como lembrete da preciosa fragilidade da segurança que frequentemente tomamos como garantida, e da coragem extraordinária que as pessoas comuns podem demonstrar quando confrontadas com circunstâncias extraordinárias. Obrigado por ter ficado até o fim. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber o próximo caso.